Cyberbullying é uma violência digital que ocorre entre pares. Essa violência se dá em redes sociais digitais e ela tem a intenção de agredir, de humilhar, de constranger uma pessoa ou um determinado grupo e causa impactos à saúde psicológica dos indivíduos. Acontece entre estudantes, sobretudo estudantes do ensino médio e jovens universitários. Essa é uma questão muito difícil de se resolver. Então, quando há o compartilhamento de imagens, por exemplo, de prints, de telas, de conversas, sem o consentimento daquelas pessoas que estavam envolvidas naquela comunicação, quando há insultos em jogos online, através dos aplicativos de comunicação, quando há o compartilhamento ou a criação de perfis criados especificamente para humilhar, expor, degradar a imagem de alguém, estamos falando de cyberbullying. É importante dizer que o cyberbullying está associado a outras experiências de violência, como, por exemplo, a questão do racismo, da LGBTfobia e até mesmo do bullying que acontece no contexto face a face, né? Cyberbullying e bullying são violências que têm similaridades, mas cada uma delas possui especificidades. Nós consideramos que o cyberbullying atinge de forma muito mais negativa, intensa, a saúde emocional dos jovens, porque estamos falando de uma violência que acontece no ambiente digital. Uma vez que um conteúdo é postado, ele pode ser compartilhado diversas vezes, ele pode viralizar. Mesmo que haja, por exemplo, a solicitação de retirada de um conteúdo da internet, se ele foi baixado anteriormente, aquela imagem, aquele conteúdo, seja através de um vídeo, ele pode retornar em um outro momento, ocorrendo, né, ou seja, fazendo com que a vítima ela passe por um processo de revitimização e esteja exposta mais uma vez a uma violência que talvez aconteceu há meses, a momentos anteriores. Diferente do bullying, que acontece geralmente no espaço que é restrito da escola, né? O cyberbullying não. A audiência, ela é muito maior. Nós temos aí o que nós costumamos dizer como uma arena, né? Em que há a presença de espectadores que podem conhecer ou como também podem ser pessoas que nunca viram aquela pessoa. Porém, os espectadores, eles têm aí uma função muito importante, porque eles podem potencializar, fortalecendo aquela prática, né? Ou fazendo comentários, fortalecendo aquele comentário, por exemplo, vexatório, né? Respondendo ali também, concordando com aquela humilhação, como eles também podem ter aí um papel de suma importância de enfrentamento aquela violência, dizendo assim, olha, esse comentário não está legal, não sou a favor disso, e fazer, por exemplo, a denúncia na plataforma em que aquela publicação foi exposta. Existe uma sobreposição entre bullying e cyberbullying. Então, por exemplo, aquele que pratica cyberbullying, ele pode ser alguém que foi vítima de bullying na escola. Então, essas violências, elas estão sobrepostas, mas ao mesmo tempo estão associadas. Então, é importante dizer isso, né? Que aquele que é vítima de uma violência no contexto presencial, ele pode ir para a internet para poder praticar a violência contra aquele que foi seu algoz. Uma outra questão que é importante a gente falar, que nós identificamos na nossa pesquisa, que há uma maior representatividade de pessoas que tiveram um papel de cybervítima e agressor. Ou seja, ele foi vítima de cyberbullying, mas também porque ele foi vítima, ele como uma estratégia de vingança, ele fez cyberbullying contra aquelas pessoas. Então, olhar para todos os atores, né, envolvidos com cyberbullying é importante, porque todos eles, de alguma forma, têm a sua saúde emocional impactada por essa violência.
Meu nome é Luciene Tonheta, eu sou professora da Unesp, da Faculdade de Ciências e Letras. Sou também líder de um grupo de estudos e pesquisas, do GPEM, que engloba professores das universidades da Unicamp e da Unesp. Quando nós pensamos nas consequências tanto do cyberbullying quanto de outras formas de cyberagressão, nós temos que entender o que é que isso causa na identidade desse sujeito. Numa situação de cyberbullying, numa situação de cyberagressão, não tem onde se esconder. Então, o impacto dessa violência é muito grande para uma autoimagem que está sendo vista como empobrecida, como diminuída diante dos outros. Por essa razão, este impacto é muito grande e a saúde é comprometida. Quando nós adultos percebemos esses sinais no aluno, no filho, quando ele começa a se recusar a participação em grupos sociais, começa a se sentir solitário, começa a ter dores de barriga, começa a não querer mais ir para a escola, se distancia dos amigos, tem crises de ansiedade, de pânico, chora muito. Quando esses sinais são estabelecidos, é porque a coisa já está fervendo, vamos dizer assim, já explodiu. Quem tem maior compreensão e quem é que consegue ter um diagnóstico muito mais preciso sobre o que é que está se passando na vida virtual de meninos e meninas hoje? Os próprios pais, os próprios alunos e alunas. Significa que, mais do que nunca, nós precisamos nos abrir a práticas ou a propostas escolares que incentivem, que promovam a formação, o empoderamento dos alunos, dos próprios pares, para ajudar aqueles que sofrem ou aqueles que fazem sofrer, porque também estes talvez precisem de ajuda. Então, o primeiro ponto que a gente vai pensar é que combater as violências se faz com o seu contrário, se faz com a promoção da convivência na escola. E aí, então, por extensão, a promoção de formas de convivência ética, de convivência positiva, de convivência respeitosa, também nas plataformas digitais. Programas em que os próprios alunos são formados para diagnosticar estes problemas, são formados para intervir, são formados para acolher, para utilizar de uma linguagem descritiva que não julgue, que não resolva os conflitos pelas pessoas que estão envolvidas nele, mas que ajude, que faça a mediação destes conflitos, de forma que essas pessoas possam aprender formas mais assertivas de resolver os seus problemas. Se liga nisso, hein? Se liga nisso! Nós temos no Brasil, desde 2015, uma lei que ela considera, o cyberbullying, mas também o bullying como formas de violência sistemáticas. E a partir dessa lei, essa lei vai prever, que as escolas possam realizar ações de cunho preventivo, ações de conscientização no enfrentamento às violências que acontecem na escola. E já que os jovens utilizam tantas plataformas de redes sociais digitais, as escolas podem utilizar isso como estratégias para que esses adolescentes sejam protagonistas no enfrentamento à violência. Então, criando, por exemplo, vídeos que falem dos impactos do cyberbullying e de outras formas de violência, que promovam a reflexão, que mostrem que os jovens eles podem fazer coisas positivas na internet, que a internet ela pode ser um ambiente mais seguro e que nós podemos fazer uma contranarrativa a esse movimento de polarização, de violência que acontece na internet, porque cyberbullying não é brincadeira, não é mimimi, precisamos enfrentá-lo.